É bom estar nesta manhã juntos e louvar a Deus. Estamos a iniciar um novo ano. Trazemos peso, fardos, alegrias, heranças do ano que passou, situações diferentes, sentimentos, atitudes que não desapareceram, mas entraram connosco em 2026. Não é? Alguns entraram mais cheinhos, não é? Particularmente aqueles que vão ter crianças neste ano. E temos este momento, certamente, que talvez alguns entramos um pouco desiludidos, preocupados profissionalmente, talvez familiarmente, com desafios, com relacionamentos mais tremidos, ou mais chegados, não sei, talvez até desiludidos com a igreja onde vocês estão e vieram cá arrastar-se hoje para a igreja, a ver se Deus fala alguma coisa connosco. E espero, acredito que Deus vai falar. Às vezes não é que não ouvimos. E também, claro, alguns de nós também podemos estar a lutar connosco próprios, com alguns problemas pessoais, algumas lutas, alguns vícios, alguns desafios que nós não conseguimos nos livrar deles. O que eu acho que é importante é nós acreditarmos que Deus é um Deus de um novo começo. Sempre de um novo começo, não é? Porquê? Porque diz assim a palavra: que está sentado no trono, diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Essa capacidade de Deus fazer novas todas as coisas é incrível. Isto vê-se não somente em Apocalipse, mas vê-se em Isaías. É o Deus que está a operar e que cria coisas novas. E eu acho que essa é a expectativa que nós temos, acreditar que Deus está a agir em nós, na nossa família, na nossa comunidade de fé. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E eu acho que às vezes nós é que perdemos, parece, o momento de Deus para nós, o momento em que Deus está a querer falar connosco, não é? E nesta altura em que estamos também a pensar nos propósitos de Deus para a nossa igreja, eu acho que temos muito a aprender com o profeta Ageu. E é sobre ele que hoje vamos falar. Ageu está na Bíblia, está bem? Não se preocupa. Não estou a falar de nenhum livro fora da Bíblia, mas está lá na Bíblia, no meio dos livros, já quase no final do Velho Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias. Por isso, se chegarem a Mateus, vão para trás um bocadinho e chegaram lá. Ok? E sabem porque é que eu sei onde é que ela se encontra? Porque quando eu era pequeno, na escola dominical, aprendi cantando Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, João e Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias, Malaquias. É assim que eu descobri e decorei as coisas. Alguns hoje a rir porque é como aprenderam comigo, não é? Então, Ageu, capítulo 1, é um capítulo muito interessante, só para situar um bocadinho onde é que aparece Ageu. Ageu, o profeta, o primeiro profeta pós-exílico, significa que viveu e pregou depois do cativeiro babilónico. Foram 70 anos que o povo de Israel ficou no cativeiro da Babilónia por causa do seu pecado e da sua indiferença a Deus, e Deus trouxe de volta através de Ciro, Ciro, um imperador, que fez trazê-lo aquele povo de volta. Então, na verdade, Ageu é contemporâneo de Zacarias, mas foi o primeiro que viveu nessa altura. E ele traz uma palavra muito desafiante. Participa na reconstrução do templo, na mesma altura também contemporâneo de Esdras, que nós conhecemos, não é? Há um livro de Esdras, não é? O que é curioso na história dele, não é? É que, após o povo ter voltado em 538, ele voltou para reconstruir o templo de Jerusalém. E o povo começou a reconstruir, mas depois parou. E houve 16 anos, ou 17 anos de paragem. E aí é que surge Ageu. Ageu surge depois de 16 anos em que o povo tinha esquecido um bocado o propósito, porque é que eles foram enviados para Jerusalém. Eles foram enviados por Ciro, que era um imperador que não era judeu, ok? E Deus age através de toda a gente. Deus não precisa de pessoas crentes para agir, para fazer as coisas acontecer. Deus age através de ímpios, de qualquer pessoa. E esse é o Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus de todas as nações. Ainda nós pensamos que Deus é só o Deus de Israel. Não, Deus é o Deus de todas as nações. E acontece que ele, naquela altura, quando eles chegaram lá, eles foram enviados para reconstruir, mas, bem, passou o tempo. E é aqui que acontece que vem, não é? Que após este
houve alguma oposição de fora e houve um desencorajamento dentro. E eles pensaram, não é tempo. Vamos deixar que tenham melhores dias. E foi isto que Deus tocou muito no meu coração esta semana enquanto fui surpreendido com esta palavra para mim. Ainda que a reconstrução do Templo de Israel seja um facto histórico, e é um facto histórico que está relatado aqui neste livro, ele é muito ilustrativo do templo que és tu, como filho de Deus e filha de Deus, tu és o templo de Deus, e nós, como igreja, somos o templo de Deus. Por isso eu penso que esta ilustração desta mensagem não somente tem um valor histórico, mas tem uma grande aplicação para ti como pessoa e para nós como igreja. E a minha expectativa é que Deus fale nesse sentido a todos nós. Então, vamos iniciar a leitura. Ageu, já encontraram Ageu? Aleluia. Ok. Então diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, e este povo diz: ainda não veio o tempo. Ainda não chegou o tempo. O tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. E depois, versículo 3, vamos ler o capítulo 1 todo. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Mas por acaso é tempo de habitares em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e colhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para casa, eu o dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. E por isso os céus tiveram orvalhos e a terra reteve os frutos por vossa causa. Não havia vida seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. E então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, com todo o restante povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado, e o povo temeu o Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem ao Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. E então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no dia do 24º dia do 6º mês. Senhor, nós acreditamos que a Tua palavra e que nós precisamos dela, ela é luz para o nosso caminho e por isso fala connosco, que nós te pedimos. Amém. O tempo de Deus é hoje. Ageu fala, em primeiro lugar, aos responsáveis, aos líderes de Israel. Porquê? Porque, em primeira análise, os líderes são sempre responsáveis. Eu acho que este é um princípio que não podemos nunca fugir. Eu, como pastor da igreja, líder aqui, sou o primeiro responsável daquilo que eu faço como pastor. Não sou responsável por nenhum de vocês, sou responsável da forma como eu lido com vocês. E acho que isto é muito importante nós percebermos isto. Logo, é um princípio claro. Não é? Então, Deus fala com os líderes para assumirem a responsabilidade de quererem mudar. Que as coisas mudem. E por isso Deus falou com eles. Através da palavra de Deus, que veio até
Ageu e que falou a Josué e a Zorobabel, governadores, líder religioso e líder civil. E esta palavra foi uma palavra dura, porque quando Deus dirige, se Ele fala, o versículo 2, Ele diz, como é que chama o povo de Israel? Qual é o artigo que está aí usado? O que é que diz? Acerca do povo. Ele diz o meu povo. O que é que diz o versículo 2? Não veio ainda o tempo. Este povo. Deus dirige-se a eles como este povo. Eu acho que foi intencional esta palavra, este povo. Ele não diz o meu povo, mas ele diz este povo. É como que se Deus quisesse ter uma certa distância, porque eles não estavam a agir como o seu povo. Na verdade, o problema não é que eles não iam fazer reconstruir. O problema é que eles diziam que não era o tempo. Aparentemente não há aqui uma desobediência. Há simplesmente aqui um adiar de uma situação. E se calhar alguns de nós até fazíamos as mãos e assim, olha, ainda bem que eles vão fazer o que Deus diz. Mas não. Eles diziam, eu vou fazer aquilo que Deus diz mais à frente. Quando as coisas... O coração sempre vai conseguir encontrar desculpas. E quando Deus fala, sempre é tempo para obedecermos naquela hora. Não é para mais para a frente. Quando as coisas estiverem melhores, quando os filhos crescerem, quando forem para a universidade, quando saírem de casa. Aí é tempo. Quando eu tiver o melhor emprego, o melhor recurso, aí é tempo. E nós vamos às vezes adiando coisas que Deus põe diante de nós, mas o tempo é uma dádiva de Deus. E hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Porque se tu ficares doente, o tempo está ali. Agora nós dizemos que não temos tempo para muitas coisas e de repente Deus para-nos e nós teimosamente não percebemos que ainda vamos parar para que tenhamos tempo. Se algo mexe no nosso coração, nós arranjamos tempo. E eu acho que é uma coisa que Deus tem falado muito comigo também. Hoje é tempo. O livro de Hebreus fala disso de uma forma muito clara. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Nós precisamos de guardar o hoje, não o amanhã. O amanhã não é nosso. O hoje é nosso, o amanhã não. Alguns de nós vamos adiante decisões da nossa vida, dizendo não, hoje. E o que nós percebemos nesta história, a raiz da dificuldade em fazer o que sabiam ser a coisa certa, encontrava-se neles mesmos, não era nas circunstâncias à sua volta, nem no fator tempo. Era neles próprios que têm. E se Deus também fala na nossa vida, a dificuldade nunca pode ser as circunstâncias. A dificuldade somos nós. Ou porque não queremos que Deus é poderoso, ou porque não estamos dispostos a pagar um preço, ou porque não nos queremos arrepender, ou porque não queremos mudar a nossa vida. E vamos assim adiante. Não? Amanhã eu vou ser diferente. Então, amanhã não chega. Quando chega, ainda traz faturas. Então Deus espera que tu e eu respondamos à chamada de Deus enquanto é tempo, que é hoje. Hoje, gente. É hoje o tempo. E Deus fala a eles e diz... E claro, Deus aqui usa um pouco um certo sarcasmo, uma certa ironia. Ok, não é tempo. E é interessante o que ele diz, não é? Ele diz assim... Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas enquanto a casa está deserta? E algumas expressões dizem nas vossas casas apaineladas, nas vossas casas feitas com madeira. Ele fala mais à frente. Porque madeira era uma coisa muito cara naquela altura. Houve um grande investimento, havia tempo de sobra para cuidarem das coisas materiais da sua vida, mas da sua parte espiritual não havia tempo. Temos tempo para as redes sociais, para muitas coisas, mas não temos tempo para ter os nossos encontros com Deus. E claro, o que ele está a falar é de prioridade. Qual é a prioridade? Olha para a tua prioridade.
Carlos McCord diz: o que ganha a tua atenção ganha o teu coração. Claramente há uma clara chamada de Deus para olharmos para esta hora e considerarmos onde está o nosso coração. Porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Realmente é interessante porque ele fala das ideias de que aquelas casas eram meticulosamente adornadas com lambris de cedros, que eram muito caros, como uns palácios. Ele usa uma certa ironia. Claro, eles todos não tinham casas como palácios, mas como que Deus está a ironizar com eles. Vocês têm tempo para fazer tudo para vocês, na parte física e material, mas na parte espiritual está tudo esquecido. Será que há algum paralelo hoje? Como eu falei anteriormente, Deus quer reconstruir o templo que há em ti, na tua vida pessoal, na nossa comunidade, como igreja também. Não é? Claramente nós sabemos o que a palavra de Deus fala em 1 e 2 Coríntios, quando diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E como se eles tenham o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e neles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Há aqui uma clara consciência de que Deus também nos dá a nós um templo que Deus está a edificar dentro da nossa vida, um templo espiritual, e dentro de nós, como comunidade de fé, também que Deus está a edificar um templo. Então o templo é para nós olharmos para esta área da nossa vida, esta área que dura para sempre. Porquê? Porque a vida é como um sopro, ou como uma flor, que nasce, cresce, floresce e logo morre. Quantos de vocês se lembram há 20 anos atrás? Alguns episódios. Há 30 anos atrás. Quando é que foi? Foi ontem, antes de ontem. O tempo passa assim. E eu acho que é uma claramente chamada para nós investirmos naquilo que dura para sempre. Naquilo que tem valor eterno. E é uma chamada para nós. Olharmos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus. Para nós darmos prioridade ao nosso templo espiritual. Damos prioridade à forma como nós caminhamos a nossa vida, como nós vivemos a nossa espiritualidade. É tempo de considerarmos, e ele fala 2 vezes isto: considerai o vosso passado. Ou seja, colocai o vosso coração nisso. Nas vossas ações, que é a dos vossos pensamentos. Porquê? Porque quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro. Eles precisavam de rever as prioridades que tinham. Dar proeminência a Deus, ao seu relacionamento com Deus. Tu e eu precisamos fazer isso. As tuas escolhas autocentralizadas, em vez de produzir, afinal, prosperidade, estavam a produzir miséria. É o que Deus fala aqui claramente. Semeastes muito e colhestes pouco. E o pouco que colheste, ainda por cima, foi num saco furado. É como na parábola do rico louco, quando o homem cangaria a sua riqueza e tudo aquilo, e que faz novos celeiros e produz tudo isso. E Deus diz louco. Primeira coisa. Não sei como é que quer ser tratado por Deus. De certeza que não quer ser chamado louco. Louco. Ainda hoje pedirão a tua alma e o que tens. A tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Jesus, o pôr em ordem o teu coração com as pessoas, perdoares de coração. Quando estás magoado, tens a coragem de falar diretamente com alguém. É a única forma de teres um templo que está a ser construído como Deus quer. Quando é que vai ser? Hoje. Porque amanhã não vai. O que Deus estava a mostrar é que ele estava muito interessado no povo de Israel. Afinal, este povo era o seu povo. Mas que Deus decide tratá-lo com uma certa distância para que ele desperte, para que ele abra os olhos, para que ele perceba que é tempo de acordar. E depois aqui há uma mudança, claramente. Não é?
uma mudança que começa com atitudes diferentes. Mas claro, quando nós pensamos nesta ideia de considerar o nosso passado, no versículo 7, no versículo 5, considerai o vosso passado, é o Espírito Santo claramente a trazer uma demonstração clara para ti e para mim. Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido a tua prioridade? Como é que tens obedecido a Deus àquilo que Deus tem posto diante de ti? Como é que tens amado completamente, por amor a Deus, feito o que Ele te chama a fazer? Como é que tu tens sido honesto em falar das tuas mágoas diante das pessoas que te magoam? Como é que tu tens conseguido avançar na tua caminhada, nos teus relacionamentos com Deus? E às vezes nós empancamos o que vem a acontecer, porque aquele povo é interessante. Há aqui uma chamada, no versículo 8: subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado. Mas isto é incrível, porque Deus diz que a minha glória virá pela vossa obediência e adoração. O que é curioso, é que o Deus do Universo de alguma forma nos chama a ser participantes da sua glória, e tu e eu possamos trazer glória para Deus através de uma vida em obediência a Ele. Que era o que Ele esperava. Faz o que é certo e espera a aprovação, o agir e as bênçãos de Deus. Porque isso que Deus promete àquele povo. Às vezes nós dizemos, bem, quando aquela pessoa mudar eu vou ser melhor. Mas o que nós percebemos é que Deus está à espera a começar em mim. O que está a acontecer aqui é claramente o que Deus tinha falado a Salomão, lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 30. E vamos falar disto também mais à frente, daqui a 2 semanas, acerca da promessa de Deus que chama o povo, que se chama pelo meu nome: se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e serei. Exatamente. Também. Então o que Deus está à espera é claramente, não é que Ele vai ser diferente do que Ele está à espera de ti e de mim. Ele nos convida a ser parte desta mudança. Então Deus parece que reter as suas bênçãos face à desobediência do seu povo. E Deus está desejoso de nos abençoar se o colocarmos em primeiro lugar. Deus retém o seu rebanho. E não somente isso, até parece que Deus traz algum castigo sobre a terra por causa da nossa desobediência. O que percebemos é que Deus quer trazer o povo. Não é? Deus afirma que se lhe obedecerem, Deus se alegrará deles e derramará as bênçãos que havia retido. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, dissipei com um sopro. E porquê? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. O que quer dizer, aplicando para a tua vida pessoal, para a minha vida para a nossa vida como comunidade de fé, é que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, o que é que diz Mateus capítulo 6, 33? Tudo nos vai ser acrescentado. Mas se nós decidimos focar naquilo que não é comida, aquilo que não é bom, nós vamos receber aquilo, nós vamos perceber que aquilo não chega para nós. Sabe, é como quando comes uma coisa e depois não perdes a fome. Porque não é aquilo que tinhas de comer. Às vezes acontece convosco, às vezes eu lancho uma coisa e a fome não desaparece. Porque não era aquilo que eu tinha de comer, eu tinha de comer outra coisa. Espiritualmente também, Deus às vezes quer nos abençoar e quer verdadeiramente abençoar a nossa casa individual e a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, se nós o buscarmos. Deus está à espera de nós, de ti e de mim. E o que acontece no versículo 12? Zorobabel, o sumo sacerdote, Josué, com o restante povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e à palavra do profeta, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu o Senhor. E há claramente aqui uma mudança na atitude deles.
Há uma mudança na humilhação, entender a voz de Deus, e numa obediência prática. Ou seja, houve claramente uma mudança de direção que eles tiveram. E por causa e é interessante, o final do versículo 12 diz que o povo temeu o Senhor. Esta questão de temer a Deus, de ter este respeito para com Deus. Estamos lá em cima, nós oramos hoje, não é? É uma coisa que às vezes se vai perdendo. Não é? Nós parece que banalizamos tanto a graça de Deus, o facto de Deus nos perdoar e nós sermos salvos pela graça e vivemos pela graça, que entramos num processo de desgraça. Porquê? Porque não valorizamos aquilo que é de Deus. E este temor a Deus é ter uma correta ação para com Deus e uma correta atitude para com Ele. Não é um ter medo por estar a fugir do castigo de Deus, mas é saber que Deus é Deus e nós não podemos brincar com Ele. Nós temos que verdadeiramente o temer, respeitá-lo e honrá-lo. E pensar que, na verdade, tu e eu não temos escolha. Portuguesmente falando, tu e eu não temos escolha. No sentido em que o único caminho, a única escolha que nós temos é fazer o que Deus pede para nós fazermos. O resto não é escolha. Claro que é uma escolha, mas o resto é simplesmente fugir. É ir ao lado. Porquê? Porque Deus espera de ti e de mim que haja essa atitude de obediência que vem do coração. E é muito interessante porque começa com os líderes religiosos e depois fala de todo o povo. Não é? Nós também, como igreja, nós temos feito um caminho, um percurso e acreditamos que é na humildade e buscar a Deus que nós vamos ver a bênção de Deus sobre a nossa igreja. Porque acredito que o trabalho de Deus em nós, irmãos, olhando para a história do povo de Israel, nós percebemos que o povo de Israel, como o povo andava assim, e assim, e assim, e assim. Ou é diferente? O que é que Deus fala acerca do povo de Israel? De um remanescente. Sempre de um pequeno povo. No meio de um povo pequeno, um pequeno povo. E Deus chama-te a ti e a mim para sermos este pequeno povo no meio de um povo pequeno. Homens e mulheres que acreditam que a diferença acontece quando nós nos humilhamos diante de Deus e buscamos a sua face. E nos arrependemos do nosso mau caminho e voltamos para Ele. E é incrível, porque para mim o que mais me choca do bom sentido nesta passagem é o que vem a seguir. Não é? E então, deixa eu ver se eu consigo. Diz o versículo, vamos ler o versículo 13. E então Ageu, o mensageiro, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: e eu estou convosco. Isso é incrível, não é? A primeira promessa de Deus é que Ele estava com eles. Eles não estavam mais sozinhos a lutar, a trabalhar, a fazer o que quer que seja. Deus estava com eles. E depois diz o versículo 14: então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, ao sumo sacerdote e a todo o restante povo, e eles foram. E algumas versões dizem realmente ele deu ânimo, ou ele despertou. Porque Deus é aquele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Não é? E fala aqui no versículo 14: o espírito do governador e do sumo sacerdote. Há como que esta ideia de que Deus estava, que a batalha que estava a ser travada não era no reino meramente humano, mas era no reino espiritual, era no espírito das pessoas. Às vezes tu e eu não percebemos que há uma batalha espiritual à nossa volta. A nossa guerra não é contra o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido. A nossa guerra não é contra o nosso patrão, os nossos empregados. A nossa guerra é uma guerra espiritual. E há claramente uma dimensão espiritual que tantas vezes tu e eu não vemos. E nem nos apercebemos. Nem damos conta. Mas o facto de Deus estar com eles, o versículo 13 diz: eu estou convosco. E no capítulo 4
capítulo 2, versículo 4, diz: e eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta repetida promessa de que Deus estava com eles, era isso que ia fazer toda a diferença. Então, claramente, nós percebemos uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo andar com isto para a frente. Consegues ajudar-me em cima ou já terminou? Eu sou convosco. O meu Espírito está no meio de vós. Não é? E depois, eu acho interessante, pensando nesta passagem, é que a obediência traz de volta a presença de Deus. Já perceberam isso? Nessa passagem? A obediência traz de volta a presença de Deus. A Deus está em todo lugar, é verdade. Mas se tu queres a bênção de Deus na tua vida, isso vai acontecer por tua obediência. Pronto, eu não sei o que vai acontecer na próxima semana, mas se não tiver tempo para falar, sabe o que acontece na história, não é? É que na próxima, eles constroem o templo em 4 anos. Tiveram 16 anos a dormir e em 4 anos reconstroem o templo. Porque afinal era o tempo era aquele. E eles fizeram isso. E quando eles terminaram, houve uma mistura de sentimentos. Porquê? O templo que eles construíram era, humanamente e materialmente falando, muito inferior ao templo de Salomão. Então os mais velhos que conheciam o antigo templo, como é que eles ficaram? Chorar. É como nós saímos daqui, não é? Uma casarona, e íamos para um armazém. Alguém se lembra do armazém na Rua da Gana? Ok, pronto. Íamos para lá outra vez, ou então ali para a Travagem, não é? E voltávamos para lá. E se nós voltássemos para lá, alguns de nós íamos, se calhar, chorar, não é? E lamentar. Mas o que é interessante é que ele diz que a glória seria... Mas porquê? Porquê que seria? Afinal... Gente, porque a glória é Deus. Não é o espaço. Nós podemos estar no lugar mais magnífico do mundo, se Deus não estiver lá. A glória é nenhuma. E também na nossa vida é assim. Eu quero ter, talvez tu estejas na segunda parte da tua vida, não é? Não sei quem está na segunda parte da sua vida. Está na segunda. Ou na terceira, não é? Agora, eu quero te convidar uma coisa, não é? A glória de Deus em ti pode ser maior ainda. Se tu deres espaço para Ele, se tu obedeceres a Ele, se tu te humilhares, se eu me humilhar diante de Deus. E o que eu acho tão impressionante nessa passagem é que a razão não era simplesmente uma questão de percebermos o que é prioritário em nós. O que é importante. Dizemos o que é importante é sempre mais importante. Eu quero te encorajar nesta manhã a olhares para a tua vida, sondares o teu coração e olhares para o teu templo de Deus que está em ti. E olhares e perceberes como é que tu estás a investir o teu tempo, como é que tu estás a passar a tua comunhão com Deus a cada dia, como é que tu gastas as 24 horas que o Senhor te dá, todos os dias, generosamente. Como é que tu usas as tuas energias, os teus relacionamentos. Qual é a prioridade, afinal? O que é que Deus está a construir em ti espiritual que dura para sempre? Como é que tu estás a tornar isso importante na tua vida, a investir na tua vida? Sabes porquê? Porque é como quando nós criamos um filho. Nós podemos criar ou educar. Criar é dar-lhe de comer. Tirar as fraldas, limpá-lo. Prepara-te. Fazer tudo isso, mas educar é investir neles, pensar que quem eles vão ser no futuro é amá-los. Isso é educar. E também nós, espiritualmente falando, muitos de nós estamos simplesmente, como eu costumo dizer, a envelhecer na fé e não a crescer na fé. Estamos
a cair maduros, mas não a amadurecer. Eu acho que o Senhor quer, continua a falar connosco. É incrível, Deus é tremendo. Porque a Bíblia está cheia de ciclos de vida. Porque Deus é um Deus de vida. E às vezes a morte parece que chega perto, mas Deus é o Deus de vida. E é isso que Deus está a trazer ao nosso meio, eu acredito, com o meu coração. Porque Deus nunca desiste do seu povo. E Deus sempre tem um remanescente que ora, que busca, que sabe que a presença de Deus é a única coisa que vai fazer a diferença num lugar e numa igreja. Não é o número, não é os recursos, não é o que quer que seja. É a presença de Deus. E isso é tudo que nós precisamos para nós como comunidade de fé e para nós como pessoas e filhos de Deus. Porquê? Porque sem essa presença de Deus, então nada vai acontecer. Vamos simplesmente passar o tempo. Vamos envelhecer a fé, mas não vamos experimentar a riqueza que é conhecer Jesus. Alguns sabem, eu tenho 60 anos. Como outros aqui, que estão aqui comigo, não é? Nasceram na colheita de 65. É boa, muito boa colheita até. Pelo menos eu fui colhido lá e outros também estão aqui, são prova disso. Mas eu tenho visto muito na minha vida, como pastor também de igreja. Estamos aqui, eu e minha esposa, há 30 e poucos anos, iniciámos esta igreja. Fomos pastores em lá há alguns anos. E tivemos tempos muito difíceis e tempos muito bons. E os tempos melhores que nós temos na vida, são os tempos em que nós sabemos que Deus está presente. Nós temos a presença manifesta de Deus. Isso é o que nós estamos a buscar agora também. Que Deus manifesta a sua presença, que nós, seu povo, possamos responder a Ele da única forma possível. Que é na obediência. É fazer o que Ele nos pede. Quando? Quando? Hoje. Hoje. Senhor, eu sei que todos nós necessitamos de tantas vezes no ciclo da nossa vida, com coisas, erros e desacertos, com coisas que fazemos e deixamos de fazer. Eu peço, Senhor, que Tu nos deixes, que nos ajudes a acertar o nosso caminho contigo e a termos esperança em nosso coração. Porquê? Porque Tu, que és o único santo, 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 hoje diz-nos a nós que eu não desisto de Ti. Eu estarei contigo, por onde quer que andares. Não te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. E se Tu não desistes de nós, nós não somos ninguém para desistir do que quer que seja. Por isso, no nosso coração, traz um arrependimento santo que se volte para Ti, fonte da água viva. Traz uma disposição para pagarmos um preço de sermos Teus filhos amados. E Senhor, e que não deixemos isso para amanhã, porque amanhã não é nosso. Hoje. Como Moisés dizia, Senhor, se Tu não fores conosco, não nos faças ser assim. Porque é a Tua presença a única coisa que nos pode fazer uma diferença, Senhor, em nós. Eu oro por aqueles que estão a passar desafios nesta manhã, aqueles irmãos e irmãs que estão a lutar com desânimos no seu coração, com lutas. Eu oro que Deus fé. Tudo é possível para Deus. Eu oro por aqueles que estão a lutar com relacionamentos quebrados, Senhor. Eu oro que acreditemos que Tu és capaz de fazer todas as coisas novas. Eu oro por aqueles que acham que tudo já acabou, para acreditar que Tu és o Deus da vida
E o Senhor passa simplesmente para nós não olharmos para o outro, mas a começarmos em nós. Tu inicias uma mudança profunda em nossa vida, Senhor. Porque afinal, a única coisa que importa és tu. E conhecer-te e amar-te e ter um relacionamento contigo. Nesta manhã, Senhor, nós o fazemos gratos em nome de Jesus.